Eu não tenho muita certeza de como esse espelho surgiu ou como a minha avó conseguiu ele. Só que desde que eu me entendo por gente, eu sei sobre ele e eu sei da capacidade dele. Eu não me lembro de nenhuma época que eu não tivesse consciência disso. Isso sempre fez parte da minha vida. Oi, eu sou a Cibele e seja bem-vindo ao Halloween na Terra do Medo. Oi, gente! Começou outubro e começou o nosso surto, gente, que a gente adora um surtinho nos outubros de cada ano, até porque outubro, mês do Halloween que a gente tanto ama. E esse mês será um mês apenas de creepypastas, tá? Teremos creepypastas pra dar e vender pra vocês. Ajeitei meu chapéuzinho. Já aproveita para deixar seu like, porque a Blitz é no começo, já que teremos creepypasta. Deixa aqui embaixo o que você achou dessa nossa ambientação de outubro. Vamos então continuar a história de hoje? Eu lembro de entrar escondida no quarto da minha avó à noite e pegar o espelho na mesinha de cabeceira dela e dar uma olhada naquele vidro reflexivo. É claro que eu não conseguia enganar muito a minha avó, ela sempre estava atrás de mim e conseguia me pegar bem com a boca na botija. Isso não é um brinquedo, você não pode tratá-lo como tal. Era o que ela sempre dizia quando me encontrava com o espelho na mão. Era muito fácil ser atraído pelo espelho e era sempre tentador olhar pra ele. Mesmo que a minha avó sempre dissesse: "Ah, isso não é um brinquedo." Essa era a coisa que eu achava mais divertida de fazer quando eu tava na casa dela. Bem, o espelho em si, quando você olha pra ele, parece que ele é um espelho normal. É um espelho de mão, oval, do tamanho de uma mão, assim mesmo, com um cabo de prata. Ao longo do cabo tem 3 pedras vermelhas que percorrem até o final dele. Ao olhar para o espelho, você normalmente vai ver o seu reflexo. E a palavra-chave é essa: normalmente. Se você olhar para ele a cada hora em ponto, você se verá. Mas você não se verá como você está agora, e sim como estará daqui a 1 hora, desde que você olhe para ele na hora seguinte. Eu me lembro a primeira vez que a vovó me explicou a habilidade encantadora desse espelho. Ela estava sentada na sua cadeira de madeira de balanço e eu no chão, enquanto eu olhava ela se olhando para o espelho. Ela olhou para mim e fez uma pergunta simples: qual é a finalidade de um espelho? Ela me perguntou inocentemente. Eu ponderei por um tempo. Eu tinha só 6 anos na época, então eu demorei a compreender o verdadeiro significado de um espelho. Assim que eu organizei as ideias e eu consegui organizar uma resposta, eu falei para a vovó: "Bom, você pode se ver." Eu respondi e abri um sorriso, até porque eu tinha certeza que eu tinha acertado a resposta. "Bem, você tá parcialmente certa, querida." Minha avó respondeu enquanto a minha boca caía, quando eu percebi que eu não tinha respondido certo. Ela então continuou: "Você tá certa, querida. Um espelho definitivamente serve para se olhar. Só que a maioria dos espelhos são tão limitantes. Quando você se olha em um espelho normal, você apenas se vê naquele momento. Você se vê como os outros veem, mas só no momento que está diante dele. Depois de se afastar do espelho, você volta a não ter uma ideia real do que você realmente é. Claro, você pode ter um bom palpite baseado no que você acabou de ver, mas você não pode ter certeza se é verdade ou não." Eu me sentei aos pés da vovó, completamente fascinada pelo que ela dizia. "Mas esse espelho, ele é diferente." "Ah, sim, ele é. Porque ele não mostra só como você tá agora, mas também como você vai ser. Veja, ele pode te mostrar como você será no futuro, como você será em 1 hora no futuro. Então, se você aparecer feliz, vai ser 1 hora feliz. Agora, se você aparecer triste, tem que ter cuidado com o que vai acontecer nos próximos 60 minutos. Eu me lembro que quando ela terminou de falar isso, a vovó me olhou de volta pro espelho
e deu um sorriso, bem na hora em que o relógio bateu uma hora certa. Essa foi a melhor explicação que eu recebi sobre o espelho. Eu continuei tentando usar ele escondido enquanto eu tava na casa da minha avó, mas, como eu disse, ela sempre me pegava em flagrante. Eu acho que ela achava que o espelho não era o melhor objeto para uma criança, que talvez uma criança devesse apenas viver, sem saber muito sobre o futuro. Olhando para trás agora, eu vejo que foi uma boa escolha. Uma infância que não tivesse o mistério do que ia acontecer a seguir, não era uma infância que eu queria ter. Então eu acabei não usando muito o espelho. Logo, foi uma grande surpresa quando a minha avó faleceu e deixou seu espelho para mim em testamento. Eu tinha só 16 anos quando a minha avó faleceu, então eu ainda era muito jovem quando eu tomei posse do espelho. Quando o espelho veio para mim pela primeira vez, eu não usava muito. Às vezes, eu olhava para o vidro reflexivo do espelho e via o meu futuro. Na maior parte das vezes, eu estava sorrindo e eu sorria porque eu sabia que seria uma hora feliz. Só que quanto mais tempo eu possuía o espelho, mais eu precisava dele. Aos poucos, eu fui confiando cada vez mais nele até precisar conferir de hora em hora. Eu cheguei até a criar um lembrete no meu telefone para despertar para eu poder consultar o espelho. Eu comecei a saber como eu me sentiria na próxima hora e eu precisava daquela garantia para eu me sentir bem. Ao mesmo tempo, eu começava a ficar ansiosa. Eu ficava ansiosa com medo do que eu ia ver na próxima hora no espelho. Na maior parte eu estava realmente sorrindo, mas eu ficava preocupada. E se na próxima hora o meu sorriso tivesse sumido? Eu acho que você pode dizer que se tornou uma obsessão, um vício. Eu simplesmente não conseguia viver a vida sem saber o que me esperava. E foi assim que eu acabei me vendo apavorada. Eu estava deitada na minha cama. Já estava tarde, mas eu ainda não tinha conseguido dormir. Normalmente, uma hora dessa, eu já estaria dormindo ou pronta, deitada para dormir. Eu não estaria olhando para o espelho. Só que essa noite foi diferente. Depois de revirar para lá e para cá, pelo que pareceram 2 horas, eu me sentei na cama e estendi minha mão até minha cabeceira para pegar o espelho. Eu verifiquei o relógio e dizia que era 00:57. Eu só precisava esperar ali meus 3 minutinhos para eu dar uma checada de como seria o meu futuro. Eu esperava não me ver no espelho quando eu olhasse, porque isso significaria que eu estaria dormindo. Eu esperei na cama olhando para o reflexo até o relógio marcar a hora certa. Logo aconteceu e eu olhei profundamente para o espelho, esperando o meu futuro aparecer. Eu observei o meu reflexo começar a mudar, como normalmente acontecia a cada hora. E à medida que meu rosto atual ia sumindo, um novo rosto ia aparecendo, o meu reflexo na hora seguinte. Eu me vi olhando para mim com um sorriso no rosto. A princípio, eu fiquei um pouco surpresa por eu ainda estar acordada daqui a 1 hora, mas eu fiquei aliviada porque o meu sorriso ainda estava no meu rosto. Eu estava prestes a colocar o espelho de volta na mesa de cabeceira quando eu vi o meu rosto sofrer uma transformação. O sorriso que uma vez iluminou o meu rosto começou a se transformar num olhar de completo pavor. Eu ainda estava olhando para o espelho, só que agora o meu reflexo mostrava apenas uma emoção: medo absoluto. Eu só consegui olhar para minha cara em completo pavor durante mais um tempo. Depois, o meu rosto começou a sumir e o meu verdadeiro reflexo voltou a aparecer no espelho. Agora eu estava ali, mais uma vez olhando para mim. Eu sabia o que eu tinha visto, só que eu não entendia o que poderia me fazer estar tão assustada assim. Eu comecei a sentir realmente muito medo. O que poderia ter me deixado assim tão assustada? O que poderia acontecer nos próximos 60 minutos que me deixaria tão assustada assim? E por que eu comecei sorrindo e depois eu mudei para ficar completamente horrorizada? Eu voltei a olhar o espelho, esperando muito poder ter uma visão maior do futuro, desejando poder ver exatamente o que eu estaria enfrentando daqui a poucos minutos. Mas não adianta, porque isso era algo que o espelho não podia me fornecer. Em vez disso, eu só conseguia olhar para o meu próprio rosto completamente confuso. Eu sabia que eu já tinha sorte de saber mais ou menos o que aconteceria num futuro próximo, mas nesse momento eu desejei não possuir essa previsão. Eu fiquei mais um tempo ali sentada na minha cama, antes de colocar o espelho de volta na mesinha de cabeceira. Eu não sabia o que fazer comigo mesma. Eu tinha que tentar descobrir o que estava acontecendo? Ou eu deveria só aceitar
aceitar que alguma coisa ruim ia acontecer comigo em pouco tempo. Eu simplesmente não conseguia tirar da minha cabeça o meu rosto completamente apavorado. A imagem ficou presa na minha cabeça e se repetia continuamente. A preocupação e o medo do que poderia acontecer continuaram a me afetar. Eu realmente não sabia o que fazer. Eu passei os próximos 15 minutos ali, encarando meu próprio reflexo e ele me encarando de volta. Eu acho que eu até tentei não pensar muito no que eu tinha acabado de ver, mas não tinha como. Eu percebi que o relógio ao meu lado passava lentamente os minutos até a próxima hora certa. Depois de um tempo, eu consegui sair da minha cama e andar lentamente pelo meu quarto. Isso realmente não ajudou na minha ansiedade, mas era melhor do que ficar deitada na cama, ali esperando o inevitável. O tempo continuou passando. Passou o tempo. O tempo continuou passando, e eu não tinha como parar ele, mesmo que naquele momento eu realmente quisesse. Uma parte de mim queria que o tempo parasse para eu não passar pelo pavor que eu passaria, mas outra parte queria que o tempo acelerasse. O pavor começou a crescer e eu só queria descobrir o que ia acontecer. Descobrir o que me assustou tanto. Depois de passar o que pareceram horas andando pelo meu quarto, eu finalmente deitei na minha cama e eu fiquei ali pensando, talvez o espelho esteja errado, né? Não. Isso nunca tinha acontecido antes, na verdade, mas vai que dessa vez ele estava errado. Eu sei que o espelho não errava, e eu sabia disso, só que mentir pra mim mesma, naquele momento, estava diminuindo um pouco a minha ansiedade. O tempo passou e eu verifiquei de novo o relógio. Eram 1h58. Apenas 2 minutos para finalmente eu espiar de novo meu futuro. Apenas mais 2 minutos para o meu destino ser revelado. Os segundos pareciam que estavam desacelerando e minha frequência cardíaca aumentando a cada segundo que passava. O suor estava se acumulando na minha testa, logo abaixo da linha do cabelo, e eu estava sentindo a minha respiração mais pesada. Eu tentei relaxar, tentei me acalmar, mas não importa. Qualquer técnica de acalmar o meu coração ou desacelerar minha respiração era em vão. Eu sentia cada vez mais eu ficando ansiosa. Faltava 1 minuto até a hora certa e eu estendi a minha mão, peguei o espelho de cabeceira e fiquei olhando para ele. Eu segurei ele pela alça fria de metal e aproximei do meu rosto no momento em que meu reflexo estava começando a mudar. Eu fiquei aliviada por nada ter acontecido na hora anterior. Então, eu comecei a sorrir. Eu podia sentir o medo indo embora do meu corpo e uma sensação de alívio começando a me preencher. Eu sorri em direção ao espelho, pensando que provavelmente dessa vez ele estava errado. Foi então que o meu reflexo do futuro terminou de se formar na superfície do espelho. Agora eu podia ver o que a próxima hora implicaria. Eu podia me ver, ainda aterrorizada, olhando para cima em direção à porta do meu quarto. Eu podia ver o suor que cobria o meu rosto e a minha respiração pesada. Se o espelho fosse capaz de reproduzir som, eu tenho certeza que eu conseguiria ouvir as batidas fortes do meu coração. Eu percebi que eu segurava uma faca grande na minha mão direita e segurava com tanta força que os nós dos meus dedos estavam brancos. Observei enquanto eu me via olhando para longe do espelho, o horror completo estampado no meu rosto. Observei mais um tempo e vi uma mão sair de trás da minha cabeça e vi seus dedos, um por um, cobrindo a minha boca. Foi quando o reflexo parou. Ele desapareceu e o espelho mais uma vez refletiu meu rosto aterrorizado. A mesma expressão aterrorizada que eu tinha visto há 1 hora atrás estava ali agora no espelho olhando para mim. Dessa vez, porém, foi no presente. Não no futuro. Eu não conseguia acreditar no que eu tinha acabado de ver. Isso foi realmente real? Deve ter sido, mas o que aconteceu? Eu nem conseguia lembrar exatamente como era essa mão. Eu sei que essa mão tinha se enrolado no meu rosto, mas eu não consigo lembrar exatamente como ela era. Eu não conseguia lembrar nem ao menos se era uma mão humana. Agora eu não conseguia nem mentir pra mim mesma que o espelho não mostrava a verdade. Ele acertou da última vez. E é claro que a próxima hora também estaria certa. Eu simplesmente não sabia o que eu teria que suportar na próxima hora. Talvez eu pudesse formar uma barricada na sala para impedir o que quer que seja de entrar? Ou eu deveria fugir? Eu tinha 1 hora de vantagem. Mas no fundo, eu sabia que isso tudo era inútil. Eu não podia alterar o que o espelho mostrava. O que eu tinha visto
Era o que ia acontecer inevitavelmente. Eu levantei da cama. Eu sabia que de qualquer maneira eu não podia ficar simplesmente deitada ali esperando o que ia acontecer. Eu precisava pelo menos descobrir o que eu tinha visto no espelho. Eu me aproximei lentamente da minha porta do quarto e abri ela bem devagar, tentando o máximo ser discreta, pro caso daquela coisa já tá dentro da minha casa. Assim que eu abri a porta do quarto, eu enfiei a minha cabeça pro lado de fora e dei uma rápida olhada no corredor. Tava vazio, a não ser pelos poucos quadros que eu tinha pendurado na parede. O corredor tava completamente silencioso e eu não conseguia sentir nenhum movimento. Eu decidi que seria seguro sair ali dos limites do meu quarto e seguir pelo corredor. Eu fui criando coragem para dar o primeiro passo, depois o outro, até realmente andar pelo corredor. Passei pela sala, que ficava à minha esquerda, e quando eu passei por ela, eu dei uma olhada, mas não vi nada. Ou talvez o que quer que tivesse ali não quisesse ser visto. Esse pensamento veio muito rápido na minha cabeça, mas eu descartei ele rapidamente. Eu não queria me deixar mais ansiosa ainda. Continuei andando pelo corredor longo e escuro, passei por mais 2 cômodos e verifiquei eles rapidamente, continuei andando, até chegar no final do corredor, que dava na minha cozinha. Assim que eu cheguei na área da cozinha, eu já fui procurando o interruptor de luz. Eu levei um tempo ali tateando a parede até que eu finalmente encontrei, e quando eu acendi a luz, eu dei uma olhada ali na minha mesa, na bancada e na porta que levava ao porão. Tudo parecia normal, nada fora do lugar e o mais importante, não tinha ninguém na minha cozinha. As cortinas estavam fechadas, mas uma luz brilhante do lado de fora ainda conseguia transpassar o tecido. Eu rastejei até a janela da cozinha e dei uma leve abertura na cortina. Olhei para a rua e vi aquela van preta imediatamente. Ela estava estacionada do outro lado da rua, ainda com os faróis acesos. As janelas estavam fechadas e eu não conseguia ver ninguém dentro do carro através delas. Foi definitivamente muito estranho. Eu nunca tinha visto um carro estacionado assim, principalmente tão tarde da noite. Eu fechei as cortinas novamente e eu cheguei à conclusão de que eu tinha que me proteger. Eu fui até a gaveta de facas e peguei a maior que tinha lá dentro. Eu estava prestes a sair da cozinha. Agora, a ideia de me esconder na sala e fazer a grande barricada parecia boa, mas quando eu estava prestes a sair da cozinha, eu ouvi um grande baque. A princípio eu não conseguia identificar de onde vinha. Foi quando eu ouvi o segundo baque que eu percebi que estava vindo da porta do porão. Baque. De novo, ele vindo da porta do porão. Quando eu ouvi pela 4ª vez, eu tinha certeza do que era esse barulho. Era alguém subindo as escadas. Subindo e vindo em minha direção. Eu corri. Mas eu nunca corri tão rápido em toda a minha vida. E fui direto na direção do meu quarto, sem conferir nenhum cômodo no caminho. Entrei lá correndo e fui procurar a chave da porta do meu quarto, que estava na mesa de cabeceira. Eu estava correndo para chegar na mesinha e pegar a chave quando eu ouvi um arranhão vindo da minha janela. Foi apenas um som fraco, mas eu definitivamente consegui ouvir. Minhas cortinas estavam fechadas, então eu não conseguia identificar o que estava fazendo esse som. Podia ser só um galho de uma árvore? Podia, mas eu estava com medo demais para abrir a janela e conferir. O barulho dos arranhões estava ficando cada vez mais altos. Eu estava fazendo o meu melhor para ignorar, mas estava ficando impossível. O arranhão era tão alto que era praticamente ensurdecedor. Eu devo ter me esquecido da chave da porta do meu quarto, porque eu só sentei na minha cama, segurei o espelho com a minha mão esquerda e a faca com a mão direita. Eu nem percebi quando os arranhões pararam. Eu tava com muito medo de me mover ou de fazer qualquer outra coisa a não ser segurar muito forte aquela faca. O meu coração disparou e todos os pelos do meu corpo estavam em pé. O pânico tomou conta de todo o meu corpo e eu só conseguia sentir medo. Eu virei lentamente para olhar o relógio. Eu sabia que estava perto da próxima hora. A hora de finalmente descobrir o que ia acontecer comigo. Eram 2h59. Assim que eu vi que só faltava 1 minuto para eu me deparar com o meu maior medo, eu ouvi um barulho. Foi o som da maçaneta da minha porta girando. Foi aí que eu me dei conta que eu esqueci de trancar. Eu observei a maçaneta do meu quarto girando e eu vi a porta lentamente se abrir.